Fala pessoal, e aí, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcos, tá? E hoje, em nossa aula de biologia, eu vou comentar um material que eu até já havia divulgado nos grupos de WhatsApp, mas ainda não tinha colocado lá na plataforma, tá? Então, só para a gente dar uma situada aqui onde é que a gente está, na parte de biologia, a gente já está falando aí há alguns dias sobre evolução, tá? Isso daí que é o nosso tema, isso daí que é o nosso objeto de estudo, né? Mas, Marcos, tá, mas o que é evolução, né? Então, para a gente poder fazer uma recapitulação aqui, evolução nada mais é do que uma mudança, né? Nas características hereditárias. Então, quando você tem lá um indivíduo, né? Você pode pegar seu pai, sua mãe, né? Seu avô, sua avó. E a gente sabe que existem algumas características que são hereditárias, são passadas de geração a geração, né? Sei lá, se o seu avô tem um olho castanho, por exemplo, né? Passou para o seu pai, passou para você, então é uma característica que é hereditária. Porém, a evolução ocorre exatamente quando existe a mudança, né, dessas características hereditárias. Então, por exemplo, esse castanho se tornou mais escuro, por exemplo, né? Isso aí seria um exemplo, né? Mas a gente teria que analisar tudo isso não apenas em um indivíduo, né, mas tudo esse conceito dentro de uma população, né, dentro ali de indivíduos da mesma espécie, tá? Então, sempre que ocorrer essa mudança, né, das características hereditárias de uma população, de uma geração para outra, né, a gente está falando aí, obviamente, desses processos evolutivos, tá? Em meio a esse contexto aí, existem dois evolucionistas, né, que é o Lamarck e o outro aí que é o Darwin, e cada um criou aí a sua teoria, né? Cada um, respectivamente, aí, criou a sua teoria, né? O Lamarck, como já foi citado no material anterior, ele acreditava ali no uso e desuso, né? Tudo que você utilizava dava uma melhorada, né? Dava uma evoluída. Aquilo que você não utilizava tendia a atrofiar, né? Porque você não está usando. Isso seria ali o uso e desuso. O outro pilar da teoria do Lamarck seria a ideia de que todas essas características que você adquiriu, você iria passá-las para frente, né? E ele chamou isso de herança dos caracteres adquiridos. A gente sabe, na verdade, que hoje isso não funciona dessa maneira, né? E por mais que você vá lá, por exemplo, na academia e malhe, né? E passa a ter ali uma hipertrofia muscular, que seria o aumento desses músculos, né? Você não vai passar isso para o seu descendente, tá? Então o Lamarck ele acerta na parte de uso e desuso, porém ele erra, né, quando ele diz ali naquela parte que a gente passaria essas características aí para os nossos descendentes. O Darwin ele já vem com uma pegada um pouco diferente, né, que já é ali aquela ideia de seleção natural, que também já estava no material anterior, ou seja, a natureza é que seleciona os indivíduos mais aptos a viverem nela, né? Mas aí, talvez uma pergunta que poderia vir na sua cabeça, né? É por que os seres vivos eles evoluem, né? Por que os seres vivos sofrem essa evolução, né? Então, o que a gente tem que entender é que todo ser vivo ele é fruto de um processo evolutivo, tá? E isso aí ocorre desde o aparecimento da vida na Terra. Então, cada espécie de ser vivo, ela tem ali as suas características, né? Ela tem ali as suas peculiaridades, tá? E, consequentemente, né, as suas adaptações ao meio. Então, por exemplo, você vê lá nas savanas, né, no deserto, por exemplo, você tem répteis que são adaptados àquele sistema, né? Em compensação, em outros cantos do planeta aí, você tem exatamente temperaturas mais baixas, por exemplo, e você tem animais que são adaptados a essas temperaturas mais baixas, ou seja, eles são adaptados àquele meio, né? E essa adaptação confere então aos seres vivos maiores chances de sobrevivência, né? Então, assim, obviamente, é claro que um réptil, uma cobra, por exemplo, ela vai viver e ter um desempenho muito melhor num deserto, por exemplo, do que se eu pegar um urso polar e colocar lá, por exemplo, né?
Então, esses animais, devido ao fato deles terem se adaptado, eles apresentam aí maiores chances de sobrevivência, né? E, consequentemente, se eles sobrevivem, quando eles reproduzem, eles deixam, obviamente, seus descendentes férteis, tá? Então, o que acontece? Em meio a essas teorias, tanto de Lamarck quanto de Darwin, é que surge aí o que a gente chama de neodarwinismo, né? Que seria novo darwinismo, né? Seria uma teoria melhorada de Darwin. Então, é, ela é baseada na teoria de Darwin. Então, o que acontece? Vocês vão ler o material, né? Vou comentar com vocês aqui algumas palavras, mas basicamente o que acontece, né? O Darwin, ele acredita na seleção natural. Porém, o neodarwinismo compartilha dessa ideia de Darwin, ou seja, essa teoria nova, né, que seria, vamos dizer assim, a teoria de Darwin evoluída, ela acredita, né, na seleção natural, porém ela nega essa questão da hereditariedade dos caracteres adquiridos, né? Então, isso não seria ali, o fator principal para a evolução. O que acontece é que a seleção natural ela incorpora, né, os caracteres das outras gerações, porque existe, na verdade, uma transferência desses caracteres em biologia. Né? Então, na verdade, os conhecimentos de genética e de biologia estão diretamente ligados com essa nova teoria. Ou seja, né, é possível passar uma característica para frente? Sim, é possível. Mas desde que essa característica já esteja ali na sua identidade genética, né? Desde que ela esteja no seu DNA. Então, o Lamarck ele estava errado, né, quando ele fala em herança de caracteres adquiridos. Sim, ele estava. Porque ele está fazendo referência a uma situação onde você desenvolve um caractere e passa para frente. Mas na verdade não é isso que acontece. A gente tem certas características que já estão no nosso DNA, e são elas que a gente passa para frente, porque a gente já havia estudado lá atrás, né, aquela questão da fecundação. Tá? Então, o neodarwinismo, que é essa teoria de agora, por incrível que pareça, né, por incrível que mais complicado que seja esse conteúdo, na verdade ele é uma teoria baseada no darwinismo, né, e que ele está falando ali que existe seleção natural, porém a hereditariedade não ocorre da forma como o Lamarck propôs. Né? Então, o que a gente pode resumir dela aqui? Ó? Gosto bastante desse parágrafo, né, que ela foi formulada por vários pesquisadores durante anos de estudos, tomando como essência as noções de Darwin sobre seleção natural e incorporando noções atuais de genética, né, de biologia, de toda aquela engenharia genética, né, toda aquela engenharia molecular ali. Perfeito? A mais importante contribuição individual da genética é extraída dos trabalhos de Mendel, tá? Alguém poderia falar assim, mas nossa, quem foi Mendel, né? Mendel foi um monge, tá? Ele fez um trabalho de botânica, né? O que seria botânica? Ele trabalhava com plantas. Ele cruzava as plantas e ele percebeu que os descendentes das plantas carregavam características das plantas, né? Pai e filho, né? Pai e mãe, quer dizer. Que seria o quê, né? Coloração da planta, do fruto, né? Coloração ali das flores, tamanho, né? Então tudo isso daí ele observava toda vez que ele cruzava as plantas. Então ele percebia que essas características se repetiam o tempo todo. E o Mendel então percebeu, falou assim, olha, tem alguma coisa que está acontecendo aqui, aos meus olhos, né? Que é exatamente essa característica sendo passada para frente, né? Então aqui, ó, esse conceito do Mendel, ele substituiu o conceito antigo de herança através da mistura de sangue pelo conceito de herança através de partículas, né, que seria ali os genes. Toda vez que eu vou dar aula, os meninos sempre perguntam assim, quer dizer então que eu tenho um nariz muito parecido com o do meu pai. Os alunos falam assim, alguns alunos falam assim, isso quer dizer que o sangue do meu pai é mais forte? Não, não é isso. Né? O que quer dizer é que a genética, né, a característica genética já estava ali, ela apenas manifestou então na sua geração. Tá? Então a teoria sintética aí, ou neodarwinismo, né, considera, conforme Darwin já havia feito, já havia dito, né, que a população é uma comunidade evolutiva. A população pode ser definida como um agrupamento de indivíduos de uma mesma espécie que ocorrem em uma mesma área geográfica em um mesmo intervalo de tempo. Então, por exemplo, se você chegar em algum local e você vê lá que tem 10 capivaras, né? Só tem capivaras ali. Isso aí seria uma população de capivaras. O nome população a gente usa para isso, para designar animais da mesma espécie. Não tem 10 capivaras, então tem uma população de capivaras.
Se aparecer lá um jacaré, por exemplo, no meio dessas capivaras aí eu já não falo mais em população, tá? Agora eu falo em outro termo. Esse outro termo chama-se comunidade, certo? Então existe a diferença aqui, o maior aqui, existe uma leve diferença, né, entre população e o outro termo aqui que seria, então, comunidade. Perfeito? Então, pessoal, material basicamente é isso, né? A gente acabou de fazer um resumão aqui do material, tá? Inclusive até essa questão sobre o que seria população tá aqui na definição. Peço que vocês assistam essa aula novamente, né? Leiam o material e qualquer dúvida a gente tira lá no grupo, né? Mas basicamente o conceito total da teoria que a gente chama de neodarwinismo é esse que foi passado para vocês aqui nessa aula, beleza? Qualquer dúvida aí podem me chamar. Forte abraço e até mais.